E hoje aqui no estúdio nós vamos tratar de um assunto que tem gerado inúmeras questões de natureza jurídica, os limites do poder empregatício quanto à fiscalização de e-mails corporativos. E para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema, nós convidamos o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, que é autor do livro O Monitoramento da Correspondência Eletrônica nas Relações de Trabalho. Muito obrigada pela presença, ministro. Agradecimento é meu, Ana. Bom, ministro, existe na legislação trabalhista alguma definição acerca desse monitoramento das correspondências corporativas? Não, Ana, não existe na legislação trabalhista nenhuma regulação, quer a respeito da correspondência pessoal, a utilização dela nas relações de trabalho, quer no que se refere à utilização da correspondência corporativa disponibilizada pelo empregador ao empregado para esse fim. É uma pena que a legislação brasileira não faça nenhuma previsão a respeito, porque isso importaria em eliminar inúmeras controvérsias que ocorrem pelo desconhecimento tanto do empregado como do empregador em relação à utilização dessa mídia eletrônica. Bom, ministro, sobre esse tema, nós recebemos várias perguntas que foram enviadas para as nossas redes sociais. E a gente selecionou algumas delas para serem respondidas aqui pelo senhor. Olha só, vamos conferir a primeira pergunta que chegou pelo Facebook. É da Bianca Borges. Ela quer saber se o chefe é obrigado a informar o empregado que a conta do e-mail corporativo é monitorada pela empresa ou se pode monitorar sem avisar. Todo e qualquer contrato, ele importa num direito ou num dever que as partes têm de informação, né? O empregado deve informar certas situações ao empregador, assim como o empregador deve informar determinadas situações ao empregado. Infelizmente, a legislação trabalhista também não prevê esse dever ou direito ou dever de informar ou direito de obter informações. A legislação portuguesa, por exemplo, em relação a isso, ela informa, né? Ela regula na lei o que deve ser informado pelo empregado ao empregador e o que deve ser informado pelo empregador ao empregado. O e-mail corporativo, ele é uma ferramenta de trabalho. Ela é disponibilizada pelo empregador ao empregado para o empregado realizar o serviço. Então é para isso, não é para outras finalidades. E aí vem a pergunta, se o empregador pode monitorar esse e-mail corporativo? Pode, porque é uma ferramenta de trabalho, está dentro do direito que o empregador tem de fiscalizar a realização do trabalho, o cumprimento do trabalho, e se ele está sendo bem executado ou se o e-mail que ele disponibilizou para o trabalho está sendo utilizado para outros fins. Deve o empregador informar? Sim, deve o empregador informar o empregado que vai haver esse monitoramento. Eu acho que isso já elimina de antemão qualquer conflito em relação a isso, pelo menos quanto à informação. Agora, isso não quer dizer também que pelo fato do empregador não ter informado, que o empregado pode fazer tudo. Imagine você que o empregado resolve através do e-mail, em vez de utilizar para o trabalho, ou para tirar dúvidas, ou mandar e-mail para o chefe, ou mandar e-mail para o subordinado, ou mandar um arquivo para um outro empregado, ou uma dúvida, ou seja lá o que for, ele utiliza e-mail para ficar mandando arquivos pornográficos, como nós já decidimos aqui em alguns processos. Evidentemente, ainda que o empregador não tenha informado que não pode mandar arquivos pornográficos, isso está dentro da moral e dos bons costumes vigentes em sociedade e todo mundo deve saber de antemão que o e-mail não pode ser utilizado para esse fim. Então o empregado pode ser punido caso ele use o corporativo para outros fins. Pode ser punido caso use o corporativo para outros fins, mas veja bem, pode ser punido, mas não numa utilização eventual e que não traga nenhum dano à empresa, né? Uma utilização qualquer que não seja propriamente de trabalho, mas que não traga nenhum dano à empresa. Isso, lógico, é uma coisa que é preciso que as partes tenham um bom senso de relevar. Bom, ministro, nós temos mais uma pergunta que chegou para a gente pela internet. É a pergunta da Amanda Arícia. Ela quer saber o seguinte: as mensagens de um e-mail pessoal acessado do computador do trabalho também podem ser observadas? Em relação ao e-mail pessoal,
o e-mail pessoal está protegido pelo sigilo das comunicações. Evidentemente, o empregador não pode, já que aquele e-mail foi utilizado na sua máquina, verificar o conteúdo dele. Né? Pode sim, a partir do momento em que ele verifica que pela rede dele está havendo um acesso muito grande do e-mail pessoal, ele chamar o empregado e procurar, e perguntar a ele por que ele está usando com tanta frequência aquele e-mail pessoal, ou que aquilo está atrapalhando o tráfego da rede dele, ou pedir a ele para que não use tanto o e-mail pessoal, ou que utilize o seu telefone celular para esse fim e que não ocupe a rede. Isso ele pode fazer. Agora, acessar o conteúdo do e-mail pessoal, não. A gente tem mais uma pergunta de um internauta. É a pergunta enviada pela Camila Ribeiro. A empresa tem direito de rastrear os sites visitados pelo empregado? Ela tem o direito de verificar o que está sendo visitado na sua rede, né? Procurar ver por que um determinado site está sendo acessado com tanta frequência, procurar ver por que os trabalhadores em geral eles estão utilizando grande tempo do seu horário de trabalho para visitar site, ver quem é que está fazendo isso, ou verificar que sites estão sendo visitados ou não, se eles têm ou não relação com o trabalho. Isso ele pode fazer, está dando poder de fiscalização do empregador, isso não traz nenhuma consequência. Certo, é até comum algumas empresas bloquearem acessos a determinados sites. Sim. Mas existe isso tem que ser feito com moderação? O empregador pode sair bloqueando o site que ele quiser? Olha, não há porquê o empregador não poder fazer isso. Ele pode bloquear, sim, os sites. Ele só não pode, evidentemente, deixar o trabalhador sem acesso ao mundo externo. Né? O acesso ao mundo externo é até muito importante. O interessante nesses casos é sempre o empregador não apenas informar o empregado sobre a correta utilização do e-mail, inclusive do e-mail corporativo, e explicar, dar ao trabalhador o direito de acessar, digamos assim, durante uma parte do seu tempo de trabalho, determinados sites, até porque para o empregador isso é vantajoso. O que é preferível? Você pagar uma conta pela internet ou você sair à rua para fazer isso no banco? Né? Então tem muitas coisas que pode você realmente, de forma proveitosa, utilizar a internet e isso sem qualquer tipo de prejuízo para o trabalho. Como é que o empregador pode fazer esse controle, pode fazer esse rastreio das páginas visitadas pelo empregado? Seria um controle formal e não propriamente um controle de conteúdo. Verificar quais são os sites que estão sendo mais acessados, por quem estão sendo mais acessados. Agora, o conteúdo é alguma coisa que realmente é invasivo, né? E cabe ao empregador, nesse caso, chamar um ou outro empregado e dizer, olha, não está certo isso, não é assim que a coisa deve se passar. Ministro, vamos para mais uma pergunta enviada por um internauta. Essa foi feita pela Ana Clara. Ela diz o seguinte: as conversas mantidas em chats de aplicativos internos da empresa também podem ser lidas pelo chefe sem conhecimento do empregado? Chats de aplicativo, depende, é problema de conteúdo. Ele vai ler o conteúdo do chat. Se aquele chat é um chat corporativo, para relacionamento em relação ao conteúdo de trabalho, nesse caso nós estamos diante da mesma hipótese da ferramenta de trabalho. Agora, se aquele chat ali ele é disponibilizado como alguma coisa de natureza pessoal, nesse caso, evidentemente, o empregador não pode invadir. Eu não estou falando que seja o chat pessoal do empregado. Eu estou falando que é o chat que é disponibilizado pelo empregador para o relacionamento pessoal. Ministro, caso algum empregado envie um e-mail prejudicial a um terceiro, o empregador pode responder judicialmente por isso? Pode, e é por isso, inclusive, que o controle formal deve ser feito. O empregador tem responsabilidade sobre isso. Não apenas problemas de vírus e outras coisas mais podem ocorrer, como também a empresa ser responsabilizada por atos do empregado. Olha só, são casos que a gente sabe, que já foram, inclusive, apreciados, julgados pela Justiça, em que enfermeira, num quarto de hospital, do lado da cama do defunto, tirando selfie, né?
empregado que posta durante o trabalho dirigindo um trator dando cavalo de pau. Então são situações que realmente a gente está falando de chat, a gente está falando de e-mail, mas a gente poderia falar inclusive de outros meios de mídia, né? Facebook, outras coisas mais, e encontramos no Facebook várias situações desse tipo, que fulano ou beltrano estão rindo, mas que na verdade aquilo é produzido no trabalho. É lógico que o trabalho não é para isso, né? Essa situação a que eu me referi da empregada, da enfermeira, por exemplo, ela está no hospital. O hospital não poderia permitir uma coisa dessa, né? Mas aconteceu. Aquela fiscalização 24 horas por dia é complicado, é difícil, né? E o hospital pode vir a ser responsabilizado pela família por uma situação desse tipo, porque permitiu que uma empregada sua, ou uma trabalhadora, seja lá o que for, expusesse a família a esse tipo de situação. Agora, em que situações pode haver dano moral? Se o empregado tiver, por exemplo, uma mensagem de e-mail divulgada aí pela empresa, ele pode recorrer à justiça? Pode. Da mesma forma, mas é uma via de mão dupla, né? A gente não vai pensar só que o empregador responde por dano moral sempre. O empregado também pode responder por dano moral, né? O empregado que expõe o empregador afetando a imagem do empregador, ele pode vir a ser responsabilizado até responder por dano moral. E da mesma forma, o empregador que expõe publicamente o seu empregado, expõe publicamente o seu trabalhador, através de um e-mail, por exemplo, ele xinga o empregado, chama o empregado de relapso, humilha o empregado e manda aquele e-mail para a empresa toda como conhecimento geral, né? É lógico que se expõe a pessoa da mesma forma que pode acontecer ao contrário. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, é possível, sim, a composição através de dano moral, porque é a forma que você tem de compensar aquele dano. Patrimonial, não, é um dano de natureza moral, é extra-patrimonial. Ok, ministro, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Revista TST. Eu que te agradeço, Ana. Foi um prazer estar aqui, responder essas perguntas dentro das minhas possibilidades.